Oi gente, bem-vindos de volta ao Bruxa do Sul. Meu nome é Julia e hoje eu quero falar com você sobre viagens no tempo, e mais especificamente do livro Recursão de Blake Crouch. Lembrando que tá rolando o sorteio desse livro e do primeiro volume de Duna. Para participar é só preencher o formulário que tá aqui na descrição do vídeo. Se você não tá participando ainda, corre lá que é até o final do mês para se inscrever. Mas hoje vamos falar de recursão. Vou começar falando a sinopse, falando o que eu achei do livro, e depois vou comparar com alguns outros livros de viagem no tempo, que é um gênero que eu curto bastante, que eu já li várias coisas, então eu acho que vai ser legal. Aqui a gente acompanha o Barry Sutton, que é um policial divorciado, e ele tá correndo para atender uma coisa que ele não normalmente atende, que é uma tentativa de suicídio. Então ele tá correndo pro alto desse prédio, onde tem uma moça que tá ameaçando pular. Então ele chega lá, ele começa a conversar com essa moça e ele descobre que ela se chama Anne, e que ela sofre de uma coisa chamada Síndrome da Memória Falsa, que é uma doença muito misteriosa que tá se disseminando pelos Estados Unidos nos últimos tempos, aqui do livro. Ela implanta lembranças falsas na cabeça das pessoas de uma vida que não existiu. Então essa mulher que tá ali no parapeito do prédio, ela acha que ela teve um filho, ela acha que ela já foi casada, só que, na verdade, ela vive sozinha ali em Nova York e nada disso seria verdade. Porém, ela tá sentindo uma grande perda porque ela lembra desse filho que, na verdade, ela não tinha. E ela fala algumas coisas durante essa conversa que deixam o Barry com uma pulga na cabeça, e ela acaba, de fato, pulando do prédio, o que deixa o Barry muito agoniado com tudo que aconteceu, e ele fica justamente com uma pulga atrás da orelha nessa questão da memória falsa. Ele vai atrás do homem com quem essa mulher dizia ser casada, nessa outra vida que ela lembrava, mas que não aconteceu, para ver se ele lembra também de alguma coisa, para ver se ele reage ao nome dela de alguma forma. E nisso Barry se mete numa enrascada, porque ele descobre esse hotel misterioso, o endereço, e vai lá investigar e acaba sendo mandado de volta no tempo para dentro de uma memória, mais especificamente do dia que a filha dele morreu. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo em 2018, a gente também está acompanhando Helena em 2007. Helena é uma cientista que é muito preocupada em resolver o problema do Alzheimer, porque a mãe dela sofre de Alzheimer, e Helena é uma pessoa muito genial, muito inventiva, e o que ela quer fazer é inventar uma cadeira em que a pessoa possa se sentar e gravar suas memórias para depois implantá-las de volta no cérebro quando elas começarem a desaparecer. E assim ela espera salvar a memória da mãe dela. Mas como todo experimento científico muito inovador nesse tipo de livro, eles têm uma tendência a ter uma problemática no fundo. E a problemática, no caso, é essa questão de voltar para dentro de memórias que a gente viu acontecer com o Barry. Então, quando a gente está lendo a história da Helena, a gente está vendo como que as coisas vão acontecer de 2007 a 2018, como que, de repente, o Barry, em 2018, conseguiu voltar no tempo para dentro de uma memória. Eu achei um ótimo livro de história de viagem no tempo, ele traz muito essa problemática de a gente querer viver em diferentes momentos do que a gente está agora e não aproveitar o presente, da gente ter dificuldade de lidar com coisas que aconteceram na nossa vida, como o Barry tem dificuldade em aceitar a morte da filha dele, e como é muito comum em ficções científicas do nosso tempo, os perigos dos avanços científicos que vão longe demais, nas mãos de pessoas que não estão preparadas para lidar com eles. É um livro cheio de ação, ele tem momentos de leitura bastante rápida, como é de se esperar em momentos de ação. Tem uma parte em que fica um pouco repetitivo e um pouco agoniante, mas esse é o objetivo desse trecho. Blake Crouch tem uma delicadeza em abordar esse tema que eu gostei bastante, e a minha única crítica seria que, na verdade, é uma crítica a mim mesma, não é uma crítica ao livro. O problema é que eu sinto que eu já li muitos livros nessa mesma temática e todos eles têm uma crítica semelhante, de que viagem no tempo é perigoso, o que não torna o livro ruim. É, na verdade, um livro que eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas pra ele. Como eu falei, eu gosto da sensibilidade com o que o Blake Crouch toca no assunto, eu gostei das cenas de ação. Vocês sabem que eu gosto de ler esses livros mais acelerados, às vezes. Eu gosto de livros em que as coisas dão errado sucessivamente para os personagens. Vocês vão saber mais sobre isso quando eu fizer minha resenha de Mistborn, sobre uma amor por coisas que dão errado em livros. E realmente é um livro que faz a gente refletir muito. Além de ser uma ficção científica do tipo que eu gosto, né? Eu já mencionei aqui algumas vezes que eu detesto robô e não sou também fã de viagem espacial, o que não significa que eu não leio uma coisa aqui ou outra. Vocês sabem que eu adoro Duna, que é um livro que tem viagem espacial. Pra uma pessoa que fica falando disso também toda hora, eu adoro Doctor Who, a série, mas foi um pouco difícil no início porque eu não gostei do primeiro episódio, eu achei tudo uma grande viagem, mas uma amiga minha, Júlia, falou pra eu insistir na série, que eu ia gostar, e eu realmente insisti e gostei do que eu tava vendo. Então, às vezes, é uma questão do nosso cérebro se acostumar com algumas coisas. Essa é a minha teoria com ficção científica. Mas aqui realmente é uma ficção científica que não traz robôs, não traz muita loucuragem.
O único ponto dela é viagem no tempo e memória. Você que é um leitor de ficção científica um pouco mais conservador nessa questão dos robôs e viagens interplanetárias, eu acho que você vai curtir muito esse livro, ele é mais leve na ficção científica. Não é muito difícil de entender também, é bastante acessível. Eu acho interessante como esse tema de viagem no tempo começou lá no início da ficção científica com H.G. Wells. Temos aqui A Máquina do Tempo de H.G. Wells, é um livro curtíssimo. E o que eu acho interessante é justamente como se tinha uma visão muito diferente nessa época aqui, em 1895. Primeiramente porque aqui a curiosidade do autor não é com relação ao passado, é com relação ao futuro. Como que o futuro vai ser? E ele tem uma visão bastante desanimadora do futuro, porém ele não pega tanto essa mensagem de pensar no presente, de ser perigoso lidar com o tempo. Ele tá realmente interessado em investigar como é que vai ser o futuro da humanidade. E esse é um dos primeiros livros, ou o primeiro, em que se tem uma máquina do tempo, que já é muito diferente das abordagens futuras que eu vou contar um pouco pra vocês agora, das quais recursão faz parte. Vou começar por um queridinho, mas vou falar mais do filme do que do livro. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que deve ter sido um dos meus primeiros contatos com viagem no tempo. Um monte de gente aí da minha idade, principalmente, deve lembrar do Vira-Tempo da Hermione, que é basicamente um certo dispositivo, parece uma ampulheta. Na verdade, é uma ampulheta dentro de um colar, que você gira ela e volta no tempo. Mas uma coisa que eu acho interessante que tem no filme e não é presente da mesma forma aqui, eu gosto muito do conceito do filme de viagem no tempo, é que as coisas já aconteceram antes. Ou seja, aqui eles voltam no tempo, fazem as mudanças que eles têm que fazer, tem, é claro, uma dificuldade e era isso. Mas no filme a gente tem a questão de, na primeira vez que a gente assistiu a cena acontecendo, antes deles voltarem no tempo, a gente vê alguns detalhes, como uma pedra que atinge a cabeça do Harry, uma pedra que quebra um vaso na mesa e avisa eles para sair do lugar onde eles estão, um uivo que eles ouvem à distância e que acaba salvando a vida dos personagens. Todas essas coisas acontecem no filme, mas você não leva tão a sério até o momento em que eles voltam no tempo e você descobre que Harry e Hermione do futuro, que jogaram a pedra para avisar eles para saírem de dentro de onde eles estavam, e Hermione do futuro que uivou para salvar a vida de Harry e Hermione do passado. Então eu acho que aqui a gente já tem uma relação maior de causa-consequência e de que se você mudar no tempo, você já mudou no tempo. Então eu gosto muito desse conceito de você volta no tempo e você não simplesmente altera o que aconteceu, você já alterou o que aconteceu, o que você está vivendo já é uma realidade em que o tempo foi alterado. Mas aqui a gente está um pouco na simplicidade ainda da viagem no tempo. E eu quero falar de outros dois livros que eu acho mais semelhantes à profundidade que Recursão traz pra gente. Um outro livro que eu acho que traz isso muito em foco, a questão de ser problemático alterar o passado, brincar com o tempo, é Novembro de 63, do Stephen King, um livro em que o personagem principal volta no tempo para impedir o assassinato de Kennedy. E nesse livro a gente vê o próprio tempo tendo uma resistência a ser mudado. Ele fica tentando atacar o personagem principal de todas as formas para impedir que ele mude o passado. Então aqui novamente a gente tem essa questão de que mudar o tempo tem consequências, porque se cria uma reação cascata, uma reação de causa e efeito que a gente também vai ver acontecer na Recursão, embora de formas um pouco diferentes, e é muito central aqui na problemática de Novembro de 63, porque você não sabe se ao salvar Kennedy você não vai causar uma coisa muito pior, porque você pode salvar o presidente Kennedy do assassinato, esperando que ele vá ser uma ótima pessoa e faça ótimas coisas, mas você não sabe, você não tem controle do que vai acontecer depois disso. Não tem como a gente saber se não vai ficar tudo 1000 vezes pior. Esse é o King favorito de muita gente, então se vocês quiserem, se joguem nele. Entre os calhamaços dele, é um dos mais curtos, tem só umas 700 e poucas páginas, ao contrário de outros livros como It, a Coisa e a Dança da Morte, que são gigantescos, mas ele é um pouco mais lento ali no meio, então se você é um leitor mais rápido, eu diria que você vai preferir Recursão. No entanto, se você tá com mais tempo e você tem mais paciência, eu também indico Novembro de 63. Aliás, ambos os livros também têm romance, hein? Ou seja, viagem no tempo, romance, tudo a ver. Outro livro que traz muito a questão de viagem no tempo e romance é Assim que se Perde a Guerra do Tempo. Porém, esse daqui é muito mais focado em romance e não tanto nas problemáticas da viagem no tempo. Então ele é um livro muito fofinho, mas realmente para as temáticas que eu tô abordando aqui hoje, dos perigos de lidar com o tempo, de viver no presente e da humanidade basicamente tendo um pensamento lixo, não é um livro ideal pra gente discutir esses temas, porém é um romance bonitinho. E é LGBT, o pessoal muitas vezes reclama que o gênero de ficção científica, fantasia, não tem esse tipo de personagem, mas aqui a gente tem essa representatividade. Inclusive já fiz resenha só desse livro aqui, você pode encontrar ela aqui nos cards. E o último livro que eu quero mencionar deve ser O Extremo da Viagem no Tempo, O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov, que também é
autor muito clássico da ficção científica, assim como H.G. Wells. Esse livro é de 1955, então a gente já passou daquele momento, A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que tinha uma visão mais voltada para o futuro, que tinha uma visão mais, vamos descobrir as coisas que a humanidade vai fazer. E a gente já passou por uma visão bastante estranha de viagem no tempo, mas que também está muito preocupada com essa coisa do ser humano querer alterar tudo, querer controlar as coisas ao seu redor. Nesse livro o que acontece é que a humanidade basicamente destrói a noção de tempo. Existe uma sociedade, existem pessoas que trabalham nesse lugar, que é como se fosse fora do tempo. O personagem principal aqui é um técnico e ele trabalha indo e voltando entre diferentes séculos através de um lugar que é um não lugar, um não espaço, um não tempo, para fazer alterações no tempo em determinados séculos de acordo com o que eles precisam que aconteça naquele momento ou futuramente. E o problema disso é que eles ficam o tempo todo fazendo alterações, em todos os séculos. Isso faz com que nada seja fixo, nada seja de verdade. Porém, tem uma questão aqui que existem alguns séculos mais pra frente que eles não conseguem acessar. E adivinha, também tem um romance aqui, o pessoal gosta muito de misturar viagem no tempo e romance. Mas esse é um livro para um leitor um pouco mais hardcore de ficção científica, porque ele é um pouco mais difícil de entender. Mas, de novo, eu tenho aquela opinião de que ficção científica é difícil no início, você precisa pegar no tranco no livro para depois seguir com mais fluidez. Então, como vocês podem notar, aqui a gente já tem toda uma problemática em torno das mesmas temáticas que a gente vai ver em livros mais atuais, como Novembro de 63 e Recursão. E entre os dois, Recursão é o mais novo. Ele é de 2019, e eu acho que ele realmente traz para a discussão muitas das nossas preocupações hoje em dia. De estar perdendo tempo, de estar perdendo oportunidades, de não estar vivendo tudo o que você deveria estar vivendo, que eu acho que é uma sensação que a gente tem coletivamente agora durante a pandemia. Então essa foi a minha reflexão sobre viagens no tempo. Me siga nas minhas redes sociais para saber o que vem por aí na semana que vem. Vai ter link na descrição para comprar esse livro também, mas vocês talvez queiram esperar o sorteio, que vai rolar no dia 1º de junho. Então se inscrevam, essa é uma leitura muito legal, mesmo para quem não curte tanto ficção científica. É legal tanto para você que curte ler um livro mais rápido, de ação, quanto para você que quer ver algumas temáticas mais profundas sendo discutidas. É isso por hoje, gente. Até mais!